Hello, Natalia. I'd like to play a game. Live or die. Make your choice. Olá. Sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale. Ou Jigsaw. Só o futuro dirá. Porque afinal estamos falando de Jogos Mortais 10, uma das grandes franquias de terror aí criada por James Wan, que chega no seu 10º filme, e dentre tanto filme ruim que saiu nesse meio, principalmente da metade pra cá, será que esse deu certo? Será que a gente tá olhando pra um novo futuro de Jogos Mortais? Fica aí que eu vou te contar. Até o final desse vídeo eu te digo se vai ter mais filme ou não. Eu queria começar falando que o filme é dirigido pelo Kevin Greutert, que dirigiu simplesmente os 2 piores filmes da franquia, que é os Jogos Mortais 6 e os Jogos Mortais do Final. Esse então que chega a ser ofensivo de tão ruim. Mas, por outro lado, é um cara que está envolvido desde sempre na franquia Jogos Mortais, já que ele é montador e teve presente em todos os filmes da franquia, ou quase todos. É isso aí. Ele sempre esteve envolvido em Jogos Mortais e parece que dessa vez o homem pegou a essência do negócio. Esse filme está situado entre o primeiro Jogos Mortais e o segundo, e ele conta a história de quando John Kramer descobriu que ele tinha um câncer terminal, tinha mais alguns meses de vida, até que ele acaba quase que esbarrando numa solução meio milagrosa de um tratamento experimental que tinha que ser feito fora dos Estados Unidos. É então que ele vai até o México para esse tratamento. E logo depois ali de passar pela cirurgia e começar a tomar os remédios, ele descobre que ele foi enganado. E é óbvio que essas pessoas que enganaram o próprio Jigsaw não iam sair impunes. É então que começa mais uma série de Jogos Mortais. O cara que eu mais gostei é que ele voltou a ter um tom mais perto dos primeiros filmes que dos últimos, tendo um terror psicológico muito forte em meio a tantas mortes e tanto sangue, diferente dos últimos que tem uma pegada policial muito mais forte. Eu gosto muito mais do começo da franquia, e esse está situado não só cronologicamente, mas como espiritualmente, digamos assim, dos primeiros filmes. Por mais que tenha aí um lance de vingança, já que o Jigsaw foi enganado por essas pessoas e quer se vingar, que é um pouco diferente do discurso que ele dava certas vezes durante a franquia, mas a verdade é que ele volta a dar a chance de todas as pessoas. Ele não é um assassino, ele repete isso várias vezes, e aqui novamente a gente tem essas pessoas passando por desafios e, teoricamente, se eles passarem por esses desafios, eles ganham a sua liberdade. Outra coisa que foi muito legal nesse novo filme é que a gente tem um Jigsaw muito presente. Claro que nos últimos a gente já não tinha mais a figura do Jigsaw, mas ficou naquela coisa, será que ele morreu? Será que é um imitador? Que acabou ficando bem repetitiva e um pouco cansativa. Aqui, além de ter ele pessoalmente, ele também é muito presente na ação. Ele tá no meio dos jogos, literalmente. Não é uma coisa que ele está controlando de longe. Isso me leva um pouco pro segundo filme que eu gosto muito, que o Jigsaw tá ali, né, junto com os policiais. Aqui, de novo, ele tá no meio da ação e participa dela como nunca antes. Então, se você não quiser assistir os 9 filmes da franquia, que nem a gente fez na semana passada, assistir Jogos Mortais pra caramba, você não precisa ver esse monte de história para chegar ali. Algumas coisas vão ser importantes e vão fazer mais sentido para quem assistiu mais os filmes. Então, se tu quiser dispor de algum tempo, eu vou dizer, assista pelo menos até o 6, que aí todas as referências que os Jogos Mortais 10 trouxe, tu vai encontrar nesses 6 primeiros filmes. Vai dar para entender tudo, principalmente as pessoas que participam dele. Falando nelas, o trailer já mostrou que a Amanda tá de volta. Ela tá com um visual muito parecido com o do segundo filme, mas já que se passou tanto tempo, tem uma certa estranheza no visual dela que em alguns momentos incomodou um pouco.
talvez na maquiagem ou alguma coisa que tentaram para rejuvenescer ela um pouco, para fazer mais sentido na ordem cronológica onde ela tá, mas que visualmente realmente ficou um pouco pesado. Mas tanto Tobin Bell quanto a Shawnee Smith estão muito bem no filme e estão trazendo aquele espírito dos personagens que eles interpretaram há mais de 10 anos atrás. Então, realmente dá para notar que eles são esses personagens, eles estão ótimos. A Sinov Meko de Lund, que faz a médica que engana, ou pelo menos a chefe dessa galera que enganou o Jigsaw, também tá muito bem. Ela tem um ar de deboche, um ar de, sabe, de que tem orgulho do golpe que tá dando em alguns momentos, que funcionou bem no filme, mesmo que ele tenha algumas coisinhas bem fora do tom. Inclusive, não é só nela, o filme dá algumas derrapadas de tom que me pegaram um pouco e até me tiraram da cena em alguns momentos, que eu não gosto muito de usar o clichê, mas talvez seja isso. É muito clichê, por mais que nós estejamos falando de Jogos Mortais, e o clichê até cabe aqui, mas a cena do boneco que tem lá no trailer, ela é difícil tu pensar que tu tá no México e eles tiraram aquele boneco, né, do bolso, do nada. É um pouco complicado pra mim, por mais que o boneco seja uma figura muito representativa da franquia, dentro dos filmes, principalmente nos primeiros, ele tinha uma função muito específica. Porque tu tinha a voz do Jigsaw com a presença daquele boneco. Aqui tu não tem esse elemento. Tu tem o próprio Jigsaw ali. Tu literalmente não precisava do boneco. Os jogos voltam a ser muito bons, eles não são tão exagerados, mas tem muito sangue, as mortes são bem legais, tem pedaços de corpos voando. Então quem gosta dessa carnificina tá muito bem servido em Jogos Mortais 10. Como eu prometi lá no começo, eu vou falar um pouquinho se essa franquia ainda tem mais o que entregar. E a verdade é que a gente já acha que ela não tem mais o que entregar há muito tempo. E na verdade eles acabam sempre puxando uma nova história do bolso e um jeito de citar o próprio Jigsaw de novo. A verdade é que dessa vez funcionou, mas fica cada vez mais difícil de tu ter o próprio Jigsaw como protagonista. Como eu disse, ele tá bastante velho, e isso é bem notável durante o filme. Então, tu pensar que a gente pode ter mais o próprio ator fazendo o mesmo personagem por 5, 6 anos, começa a ficar um pouco difícil para te encaixar, principalmente numa cronologia onde ele tenha que estar vivo ainda. Então, o próprio filme dá umas pinceladas de saída, de tu tentar ter algum outro personagem, lembrando que o próprio Jigsaw já morreu, que a Amanda já morreu, que o Hoffman, que eles usam lá até o filme, pelo menos até o filme 6, também já morreu. Então ele te dá uma pincelada de que tem uma pessoa que no futuro pode assumir esse manto como o grande senhor dos Jogos Mortais. Se isso vai dar certo, eu não sei. Passagens de bastão de personagens muito icônicos são sempre complicadas. A gente teve o exemplo aí uma semana atrás do Mercenários 4 tentando fazer uma passagem de bastão do Stallone pro Statham, que não funcionou muito bem. Nós estamos falando de dois atores muito bem estabelecidos com seu fandom muito grande. Tu trazer um personagem novo, talvez com um ator novo, pode ser um pouco complicado. Trazer grandes nomes para Jogos Mortais também não funcionam, porque a gente viu aí Espiral, que foi no mínimo meia boca. Então não é uma saída muito fácil para que os produtores de Jogos Mortais queiram seguir. Mas eles mesmos já deram entrevistas dizendo que eles têm ideias para novos filmes dos Jogos Mortais. Eu vou dizer que eu gosto muito do Tobin Bell, e se nós formos ter mais algum filme, eu gostaria sim de ter a presença dele. Ter um novo Jogos Mortais com outro protagonista, eu já acho que não precisamos. Vou deixar a dica também que o filme tem uma cena pós-créditos, logo após os créditos iniciais ali, e ela é bem importante, porque além de fechar um último ciclo que o filme não tinha feito, ele ainda mostra um personagem para que quem é fã da franquia vai saber quem é.
e vai gostar da surpresa. É uma cena muito boa. Cenas boas que o filme tem várias. E essa do final é apenas mais uma. Lembrando que Jogos Mortais estreia no dia 28 de setembro, nesta quinta-feira. E se você for assistir, volta aqui para comentar comigo. Eu gostei muito do filme. Para mim ficou no meu top 3 ali de Jogos Mortais facilmente. Ali talvez entre o primeiro e o segundo ele se encaixe muito bem, porque eu gostei demais desse filme. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Comenta com a gente aqui nos comentários, siga a gente nas redes sociais e a gente se vê qualquer hora dessa. Tchau, tchau.